Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, enfrentando esse grande desafio de poder estar aqui falando a palavra de Deus. Nessa manhã de quarta-feira, hoje é 19 de julho de 2023. Estamos aqui, são 7 horas e 34 minutinhos, aqui na nossa cidade linda, abençoada. E nesta manhã, vamos falar com Deus mais uma vez. Bendito Pai, bendito Rei, Senhor do céu e da terra. Na manhã desse dia eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos deu, por esse grande privilégio alcançado por Ti. Eu agradeço a Ti por uma noite que o Senhor nos deu, a mim, a minha família, meus amigos, meus irmãos. Que as mãos potentes do Senhor venham a cada manhã nos abençoar, nos socorrer, nos ajudar. A cada manhã que possamos ter o prazer de estar pertinho do Senhor e buscar a sua presença. Deus, na manhã desse dia, eu te agradeço por tudo. Agradeço a Ti por tudo que o Senhor tem proporcionado, Senhor, porque nós não merecemos, mas o Senhor é o Deus da providência. O Senhor proveu o necessário para todos nós. Deus, na manhã desse dia, rogo a Ti, meu Senhor, em prol da nossa nação, abençoa a nossa nação, estende a Tua mão de salvação, de cura, de libertação, Senhor, para a nossa nação, Senhor, sara a nossa terra, as nossas autoridades civis, eclesiásticas e militares. Abençoa, Senhor, dá graça para todos, para que todos possam romper todas as barreiras, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu peço a Ti por esse projeto live na minha casa, meu Deus, que o Senhor venha abençoar de uma forma grandiosa os meus amados amigos e irmãos, que a bênção do Senhor venha estar sobre cada um. Os pais de família desempregados, abre a porta do emprego, meu Deus amado, providencia o necessário para o seu lar, para os lares dos pais de família nesse dia, Pai. Abençoando o Senhor, meu Deus, e colocando o alimento na mesa daquele que não tem. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, apresenta a Ti os órfãos, as viúvas, aqueles que estão enfermos também, meu Pai, cuide de cada um, meu Pai. Aquelas famílias enlutadas, consola os corações. E assim permaneça conosco. No nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Aqui estamos mais uma vez na manhã desse dia para louvar e adorar o nome de Deus vivo. Nosso Deus vivo. Deus vivo, Deus vivos. Torna tudo novo e abençoa o povo que confia em Ti. Deus vivo, Deus vivo. Torna tudo novo, Senhor, e abençoa o povo que confia em Ti. E na manhã desse dia, meus queridos aniversariantes, meus parabéns para você. Desejo para você muita felicidade, muita graça, muita força, muita coragem, muita disposição, ação e atitude. Desejo para você muitos anos de vida e muita saúde na manhã desse dia. Que Deus possa abençoar. Tenha um dia cheio de alegria e felicidade junto com todos. E na manhã desse dia, vamos aqui na palavra do Senhor. Olha, ontem nós fizemos uma reflexão, fizemos uma rápida reflexão no livro de Isaías, no capítulo 6 e o versículo de 1 ao 8. Hoje a gente continua essa reflexão linda e maravilhosa. E ontem nós falamos nesse capítulo, nesses mesmos versículos, com um tema lindo e maravilhoso, a chamada divina. E hoje a gente vai falar no mesmo capítulo, no mesmo versículo, com um tema lindo e maravilhoso, a chamada de Deus para o homem. A chamada de Deus para o homem. Então, gente, quando Deus chama, vamos ouvir e vamos atender, porque o chamado de Deus é bem diferente do chamado do homem. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza por tudo, e muitas das vezes o homem chama e não se responsabiliza de forma alguma pelaquela pessoa que a qual Ele chamou. Mas Deus é totalmente diferente. Deus, quando Ele chama, Ele se responsabiliza pelo chamado dEle. Ele supre, Ele cuida, Ele abençoa de todas as formas que Ele sabe abençoar. E eu e você só temos que crer e acreditar nisso, porque Deus é fiel na minha e na sua vida. Então, nesta manhã, vamos prosseguir no capítulo 6 e o versículo de 1 a 8 de Isaías, prosseguindo, né? Ontem nós usamos um tema
ou um assunto, hoje a gente fala um outro, mas dentro no mesmo sentido, dentro dos mesmos versículos, tá bom? Então vamos que vamos, gente, aqui um pouquinho, aprender com o nosso Deus e Papai. Eu não vou ler todos os versículos, eu vou ler simplesmente o versículo 1 e o versículo... Eu vou ler alguns versículos aqui, vamos lá. Pode até ser que a gente lê até os 8, não vamos ler novamente todos os versículos, que é maravilhoso. Olha só, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos somente falar esses versículos, seja ler igual já lemos mesmo, e vamos fazer uma reflexão nessa palavra, mais uma vez, continuando aqui, Isaías 6. Gente, é lindo demais. O chamado de Deus para o homem é muito lindo. Isto é, quando nós recebemos esse chamado de Deus, que muitas das vezes nós temos o chamado, mas nós não obedecemos. Então é muito bom, maravilhoso, Deus se agrada disso, quando Ele chama o homem para a sua obra e o homem responde e obedece. Olha que coisa linda, me faz lembrar de Samuel. Samuel estava lá no templo e Deus falava com Samuel. Deus falava: Samuel, Samuel. E Samuel ainda não entendia o chamado de Deus na vida dele. É o que Samuel fez? Falava para o sacerdote Eli e ele dizia: estou ouvindo uma voz, alguém está me chamando. Você me chamou? O Senhor me chamou? Ele disse: não te chamei. E aí continuava novamente Deus falando com Samuel: Samuel, Samuel. E Samuel pela segunda vez ia lá onde o sacerdote dizia: o Senhor me chamou? Ele dizia: não te chamei, eu não te chamei. E pela terceira vez Samuel chega ali com Eli dizendo: você me chamou de novo? Porque Deus chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. E aí Samuel não entendia, foi de encontro com o sacerdote Eli e dizia: você me chamou? O Senhor me chamou? E ele dizia: não te chamei. Aí agora o sacerdote ele diz assim: olha, quando você ouvir essa voz novamente, você diz: eis-me aqui. Então, quando a gente fala essa frase, eis-me aqui, envia-me a mim, a gente lembra dessa chamada aí, dessa fala de Deus aí com Samuel. Graças a Deus por isso. E a gente vê aqui nessa passagem linda, já falamos alguma coisa ontem nessa passagem e hoje a gente continua falando, e a gente observa que esses primeiros 8 versículos de Isaías 6, eles mostram como Deus fez. Olha que lindo, eles mostram como Deus fez para chamar muitos servos dele para trabalhar na sua obra. E depois que Isaías teve a visão de Deus, o Senhor disse que ele tinha a necessidade de que alguns ou alguém ou algumas, né, alguém falasse para eles. Ele tinha necessidade que algumas pessoas ou alguém, pessoas falassem com ele. Ele tinha essa necessidade. E Deus tinha uma mensagem para
uma pessoa, ou para mais de uma pessoa, ou para quem quisesse atender a mensagem. Deus tinha uma mensagem, Deus estava procurando um mensageiro, Deus estava procurando alguém para que se colocasse ali para fazer algo em prol da sua obra, para fazer a sua obra, para trabalhar para o Senhor. E até hoje Deus ainda está à procura. A palavra do Senhor diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas. Deus está procurando pessoas para fazer a obra do Senhor. A seara é grande e os obreiros são poucos, mas Deus ainda continua procurando. E nessa palavra aqui nos faz entender que Deus estava procurando um mensageiro e agora Deus lança um mandado, ou seja, um chamado genérico. Agora Deus lança um chamado genérico que se dirige a qualquer pessoa. Ele não estava citando quem era que ia, ele simplesmente fez a chamada. Ele chamou, mas Isaías a tomou como sendo para si. Por quê? Porque Isaías, ele sentia a necessidade, ele sentia o carinho, ele sentia o amor pela obra do Senhor. Por isso que Isaías agora, essa palavra que veio, ele sentiu como se fosse para ele. Olha que coisa linda, que maravilha de Deus. E agora Isaías toma para ele essa palavra. Por quê? Porque ele agiu como sendo para si, e ele agiu assim. Por que Isaías agiu assim? Vamos ver os motivos por que Isaías agiu assim, pegando essa palavra para ele, esse chamado para ele. Por que então que ele agiu assim? Por que então que ele recebeu esse chamado para ele? Por quê? 3 motivos. Existem 3 motivos pela qual Isaías se posicionou. Gente, é lindo. Nós não devemos jamais desperdiçar aquilo que vem para nós. É por isso que a palavra do Senhor diz: tudo que vier à tua mão para fazer, faça-o. Só que tem que fazer sem murmurar, sem confusão, fazendo a obra do Senhor. Isaías toma posse por 3 importantes motivos, que aí Isaías começa a entender a chamada de Deus na sua vida. Isaías agora, ele se sente muito melhor agora, quando ele diz assim: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de povo de impuros lábios. E a gente vê aqui que Isaías estava se humilhando, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo que ele precisava muito, que ele dependia e que é dependente de Deus, assim como todos nós. E agora ele vê 3 motivos que faz com que o homem entenda o chamado divino na sua vida, em que o homem entende que Deus a chamou para fazer uma grande obra, em que o homem entende que um chamado se torna divino quando a pessoa se posiciona de forma como o Senhor quer. E agora vamos ver os 3 importantes motivos pela qual Isaías se posicionou. Isaías viu, sentiu o chamado divino na vida dele. Primeiro, a oportunidade. Gente, não devemos desperdiçar as oportunidades. Uma oportunidade, ela não bate na porta muitas vezes, não. Não é muitas vezes que as oportunidades batem. Às vezes nós temos a oportunidade de fazer algo maravilhoso e às vezes nós não abraçamos aquela oportunidade, nós não tomamos posse daquela oportunidade e aí aquela oportunidade passa. Aí quando aquela oportunidade passa, nós queremos que ela venha de volta, e ela não vem de volta porque passou já o momento já passou e não tem como mais aquela oportunidade vir de volta. Pode até vir uma parecida, mas ela não vem daquela mesma forma, com tanta força assim, com tanta vontade assim, com tanta coisa boa, vamos dizer assim. Olha só, a oportunidade, o primeiro motivo pela qual Isaías se posicionou e sentiu que realmente era um chamado divino na vida dele, ele não perdeu a oportunidade. Então, nós percebemos um tempo específico em que
nós podemos fazer a diferença. Nós temos que perceber esse tempo oportuno, específico. E quantas vezes nós falamos, esse é o tempo. Às vezes nós temos vontade de fazer alguma coisa, mas ainda não teve a oportunidade, ainda o tempo não chegou. E a gente costuma dizer, vamos esperar o tempo de Deus, mas sempre com aquele desejo no coração. Então nós precisamos ver a hora específica, o tempo específico, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. O nosso tempo é bem diferente do tempo de Deus, mas quando nós percebemos que é o tempo oportuno, que é o tempo agora, a oportunidade é essa, que não vai ter mais outra oportunidade, aí a gente vai e toma posse. Quantas e quantas vezes alguém chega para mim, para você e diz assim, eu te ofereço isso aqui. Eles usam assim uma frase, é pegar ou largar. É como se não existisse mais uma outra oportunidade. E isso é verdade. Às vezes não vem mais uma outra oportunidade, mas Isaías, ele foi diferente. Ele tomou posse logo daquela oportunidade. Quando ela veio, ele já tomou posse ali daquela oportunidade. E é isso que nós temos que fazer para que venha a diferença em nossas vidas. Isso tem a ver com o tempo oportuno. O tempo oportuno. O tempo é agora. Olha só Isaías, olha o tempo de Isaías. Quanto tempo Isaías passou? E agora chegou o tempo, agora chegou o dia. Depois que o rei morreu, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia a casa. Glória a Deus, foi nesse tempo, foi nessa oportunidade, nem antes e nem depois. Aqui Isaías foi no ano que morreu o rei Uzias, foi quando o Senhor deu essa visão para ele, foi quando o Senhor mostrou, gente, tudo no tempo de Deus, tudo no tempo do Senhor. Isaías aqui, ó, no tempo do Senhor. E agora vem habilidades. Não devemos desperdiçar essa oportunidade. Esse é um dos motivos que fazem com que um chamado se torne divino em nossas vidas. E agora, habilidades. Nós reconhecemos que nós temos os dons divinos, os dons espirituais, para fazermos alguma coisa para Deus, para fazer alguma coisa a respeito dessa necessidade que nós precisamos. Isso tem a ver com competência, habilidade. Quantas e quantas vezes a gente fala assim, mas essa pessoa não dá conta, ele não tem habilidade para isso. Mas o momento Isaías aproveitou foi tudo. Aproveitou a oportunidade, que poderia não ter outra, e a habilidade, competência dada pelo próprio Deus, pois na verdade não somos nós que capacitamos a nós mesmos, mas é Deus quem capacita a cada um de nós. É Deus quem capacita a cada um de nós. E aqui vemos a habilidade, mais um motivo que nos faz tornar, ou que nos faz sentir a chamada divina em nossas vidas. Precisamos ter habilidade, não desperdiçar a oportunidade, ter habilidade. Versículos 6 e 7. Olha que coisa maravilhosa. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Tem que ter habilidade. Para pregar a palavra do Senhor foi necessário isso aqui, ó. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías não perdeu a oportunidade de forma alguma. Ele abraçou a oportunidade, porque isso tem a ver com o tempo oportuno. E a habilidade aqui, ó, depois que o anjo veio para ele, né, o serafins veio e tocou nos seus lábios ali, e disse, o teu pecado, tu estás purificado, o teu pecado. Glória a Deus por isso. Então agora ele estava preparado. Glórias ao Senhor. Desejo. É mais um dos motivos. É mais um dos motivos que eu e você temos para sentir esse chamado divino de Deus em nossas vidas. Precisamos. Nós queremos ir ao encontro de necessidade e resolvê-la.
nessa fome, olha só, nessa fome nós induzimos, essa fome nos induz a isso. E o que tem a ver? Tem a ver com a paixão. Tem a ver com a paixão. Eu tenho que ser apaixonada, ter paixão pela obra de Deus. Eu tenho que ter a convicção, eu tenho que ter vontade, desejo. É isso que Deus quer de cada um de nós, o desejo, o prazer de fazer a obra. Não adianta eu e você estudarmos tanto, buscarmos tanto conhecimento e não termos o prazer de fazer a obra do Senhor. Nós, às vezes, não buscamos tanto, mas temos o prazer de fazer aquilo que aprendemos, aquilo que o Senhor nos ensinou. E é isso que Deus quer de mim e de você, que nós nos posicionamos, que nós pegamos esse exemplo aqui de Isaías e começamos a fazer alguma coisa. Aqui, olha, Isaías não perdeu a oportunidade. Ele foi preparado, habilitado por Deus, só que foi no tempo certo. E ele tinha desejo no seu coração queimava. Quantas e quantas vezes nós sentimos, às vezes, vontade de não fazer mais nada, vontade de deixar tudo, mas aquela chama queima no seu coração. Você sente aquela chama ardendo, a necessidade de fazer algo para Deus, e você não consegue ficar parado. Por mais que alguém lhe critique, por mais que alguém diga, você não sabe, você isso, você aquilo, mas o que acontece? A gente fica ali firmado, porque a gente sente aquele queimor de Deus em nossas vidas. Mas aquilo ali, gente, é muito bom nós sentirmos o desejo de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Por mais simples que seja a palavra que falamos, mesmo sendo criticado por alguém no nosso português, a nossa forma de falar, mas não interessa, o importante é que Deus, Ele pega tudo isso que a gente fala e Ele transmite ao coração das pessoas de uma forma que as pessoas entendem e que eles compreendem que, na verdade, essa palavra é a verdade. Então, na manhã desse dia, vamos ficar com essa palavra de Deus para o nosso coração e vamos entender que nós temos um chamado de Deus e que esse chamado não pode ser desperdiçado de forma alguma e que todas as oportunidades que venham para nós, vamos abraçar essa oportunidade, porque isso tem a ver com o tempo oportuno. E quando nós temos que ter habilidade, ou seja, a forma de fazer, de falar, e quando isso estiver em nós, porque nós precisamos todos os momentos de sermos assim, de termos coragem, disposição, porque isso tem a ver com a competência. Se nós não tivermos habilidade para nada, nós não vamos ter competência para nada. E essas habilidades, essa competência, ela vem do próprio Deus, porque é Deus quem prepara a mim e a você para fazer algo, para falar alguma coisa. E o desejo, o prazer, a vontade de poder fazer a obra do Senhor, e que essa chama continue ardendo no meu e no seu coração, embora sendo criticada por alguém, embora alguém falando isso e aquilo, não importa, vamos que vamos e vamos fazer algo que Deus importa e que Deus quer. E que é o desejo do nosso coração. Então, meu querido, minha querida, fiquem com Deus na manhã desse dia, que essa palavra possa fazer uma diferença. Na manhã desse dia, eu confesso a vocês que a minha cabeça está muito doendo, mas mesmo assim, eu não deixei de vir aqui de forma alguma. Às vezes a gente repete muita palavra, cabeça doendo, tudo doendo, mas eu estou aqui para a glória de Deus, estar repreendido esse mal, no poder, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza absoluta que amanhã, se o Senhor me der a oportunidade para estar aqui novamente de frente a essa telinha, falando algo de Deus, eu tenho certeza absoluta que eu não vou estar assim, dessa forma hoje, doendo a cabeça, sentindo mal assim, a gripe querendo pegar, mas a gente está aqui e vamos expulsar ela no nome do Senhor Jesus. Então, meu querido, vamos agradecer na manhã desse dia. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço nesse momento pela tua graça infinita, eu te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço, Senhor, pela força. Eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito na minha vida. E na manhã desse dia agradeço a Ti por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida de poder estar aqui louvando e adorando o Teu santo, poderoso nome. Nos dê um dia
seja abençoado, nos livrando de todos os males, Senhor, nos cobrindo com a tua proteção, meu Pai, e nos dando uma certeza de que o Senhor não nos deixa e que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde quer que pisarmos a planta dos nossos pés desse dia, que sejamos abençoados pelo Senhor, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça e a paz de Deus esteja no meu coração, no seu coração, nas nossas vidas, no nome de Jesus. Fiquem com Deus e seja abençoado pelo nosso Senhor.